Olá, sou a professora Rejane e vamos estudar a função cotangente e seu gráfico. Definição: a função f, dada por f de x igual a cotangente de x, é chamada de função cotangente. Seu gráfico é sempre uma função decrescente, tem assíntotas verticais, que a gente vai ver aonde são. Então, o gráfico tem um comportamento parecido com o da tangente, só que o da tangente é sempre crescente, né? A cotangente, como é cosseno sobre seno, é uma fração, a gente tem que o seno de x tem que ser diferente de zero para essa função existir. Onde que o seno é zero? Em 0, em π, em 2π, em 3π, em menos π. Então, nesses pontos, nós temos assíntotas verticais. São em k vezes π, onde k pertence aos inteiros. Aí estão elas. Então, quem é o domínio da nossa função cotangente? Nós temos que tirar justamente esses pontos onde a função não está definida. Então, é o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente aos inteiros. A imagem é todos os números reais, de menos infinito até mais infinito. Período da função, a gente sabe que as funções trigonométricas são periódicas e ela se repete num intervalo de π unidades, por isso o período dela é π. Bom, como a gente sabe que a cotangente é cosseno sobre seno, em relação ao sinal dela, a gente tem que analisar em cada um dos quadrantes o sinal do seno e do cosseno. No primeiro quadrante, os dois são positivos, então a função cotangente será positiva. E a função cotangente, como a gente viu no gráfico, ela é sempre decrescente. No segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo, então a função menos dividido por mais fica menos, negativa e decrescente. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, menos dividido por menos vai ficar mais. A função será positiva no terceiro quadrante, também decrescente. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, a função será negativa no quarto quadrante e também decrescente. Alguns pontos aí da função cotangente. Cotangente em 0 não existe, porque é uma assíntota vertical. O seno de 0 vale 0. Em π meios, cotangente vale 0, porque cosseno de π meios equivale 0. Cosseno de π não existe, porque o seno é 0. Cotangente de 3π meios é 0, porque em 3π meios o cosseno é 0. E em 2π temos uma assíntota vertical, a função não está definida. No primeiro quadrante da função cotangente, nós calculamos alguns arcos notáveis no ciclo trigonométrico. Então, aí a gente tem os valores caracterizando que, conforme o arco está aumentando, o valor da cotangente está diminuindo. A função é decrescente, positiva no primeiro quadrante. No segundo quadrante, mesma coisa, a função é decrescente e todos os valores da cotangente no segundo quadrante são negativos. Então, a função está abaixo do eixo do x
no segundo quadrante. No terceiro quadrante, também a função é decrescente, porém positiva, então toda ela acima do eixo do x no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, decrescente com valores negativos, toda ela abaixo do eixo do x no quarto quadrante. Nós podemos fazer uma animação dentro do GeoGebra para verificar a relação entre o ciclo trigonométrico para cotangente e a função cotangente no gráfico. Aqui nós temos dentro do GeoGebra, à esquerda, o ciclo trigonométrico com o eixo das cotangentes ali em rosa, eixo paralelo ao eixo do x, e na janela da direita temos a função cotangente. Então, a gente vai fazer esse ponto P aqui, andar no sentido anti-horário pelos 4 quadrantes e vamos acompanhar esse ponto na nossa função cotangente. Se nós começarmos aqui em zero nós temos uma assíntota vertical. Por quê? Porque não tem como fazer a projeção lá no eixo das cotangentes, porque são dois eixos paralelos, do x e das cotangentes. Aí no primeiro quadrante, agora sim, vai ter um ponto onde essa reta vai cruzar o eixo das cotangentes, vai vir lá do mais infinito. Aí o ângulo, por exemplo, aqui 25 graus, eu tenho o valor para cotangente 2,07. E assim vai diminuindo até chegar em zero no π-meios. Então, cotangente de π-meios vale zero. Aí, passa para os valores negativos. Estamos no segundo quadrante. Vai decrescendo até ir para menos infinito. Aqui, em π, não está definido, porque é um eixo, estamos no eixo do x, que é paralelo ao eixo das cotangentes. Temos uma assíntota vertical. Terceiro quadrante, aí vem lá do mais infinito, o eixo das cotangentes, e vai diminuindo, conforme está aumentando o arco, a cotangente ali em rosa está diminuindo, e lá no gráfico também está se aproximando do valor zero, porque cotangente de 3π-meios é zero. No quarto quadrante, já passa para o lado dos negativos e vai diminuindo até tender a menos infinito. E em 2π, temos a assíntota vertical. Vejamos um exemplo. Esboce o gráfico, determina o domínio, a imagem, o período e as assíntotas da função cotangente de x mais π-meios. Então, o gráfico da cotangente está aí em azul, tem as assíntotas em 0, π, 2π, 3π, em kπ, mas como eu tenho aqui x mais π sobre 2, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai deslocar π-meios para a esquerda, porque eu estou somando. Então, o gráfico em vermelho é de cotangente de x mais π-meios. O que acontece com as assíntotas? Também deslocam. Se eu tinha essa assíntota aqui em π, agora eu terei aqui em vermelho, o gráfico, né? Então, aqui em π-meios, eu tenho uma assíntota vertical agora. Então, as assíntotas agora estão em π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence aos inteiros. Então, π
π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, o menos π sobre 2, o menos 3π sobre 2. O domínio da função é conjunto de x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente desses pontos onde a função não está definida. Então, diferente dos pontos onde nós temos as assíntotas. A imagem. Bom, a imagem da função f é o conjunto de todos os números reais, porque vem lá do mais infinito e vai para menos infinito. E o período da função f, a gente vê que a função ela se repete, por exemplo, essa parte aqui, de menos π meios até mais π meios. Então, o período dela é π. Então, na aula de hoje estudamos as funções trigonométricas, função cotangente e seu gráfico. Era isso então, até a próxima aula.